CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, Mário, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde aí para os ouvintes, para os colegas de estúdio, comigo está tudo bem. Que bom, Andréia. André, conta pra gente, essa pesquisa que você vai detalhar hoje, ela perguntou assim, fora salário, o que você gosta no seu trabalho? Foi mais ou menos isso ou não é bem por aí? E quem fez a pesquisa, hein? Não, é uma pesquisa, Mário, a gente inclusive já falou dessa consultoria, que é a Reis, que é HAYS, quando a gente falou sobre como pedir aumento salarial, como descobrir se a gente está com um bom salário, lá no iniciozinho dos nossos comentários, e essa mesma consultoria, ela soltou essa pesquisa, que é uma pesquisa bastante consistente, que pega inclusive a América Latina, que é a análise de tendências e salários de 2022. Então, o ouvinte que inclusive quiser dar uma espiadinha lá para ver se o seu salário está mais ou menos adequado com o mercado, já está publicado lá no site da Reis, que é www.reis.com.br. E aí, nessa pesquisa, que além de trazer toda a parte salarial das tabelas, ela traz uma análise de tendências e ela entrevistou profissionais desde CEO até assistentes, analistas, não só do Brasil, mas também do Chile, Colômbia e México, mas especialmente Brasil. 53% das empresas entrevistadas são do Brasil, o que dá uma boa referência para nós brasileiros podemos, inclusive, conversar aqui sobre o que saiu na pesquisa. E o que ela trouxe, Mário, no primeiro olhar, era o que atrai uma pessoa a se manter, né, numa empresa. E tem um ranking aqui grande de 10, que eu nem vou gastar nosso tempo e energia com os 10, mas eu queria ir nos três, porque os três vão desdobrar para o que eu trouxe para a gente conversar aqui, que é muito interessante. Ah, que legal. Então, o primeiro lugar é o trabalho flexível, segundo, o salário, e o terceiro, que é o pacote de benefícios. Quando os entrevistados falaram pacote de benefícios, aí teve um desdobramento, que é isso que eu acho legal a gente debater, que é o que no pacote de benefícios te atrai você para se conectar com uma empresa. Aí eu acho que vale a pena a gente ir de baixo para cima, bem rapidinho, mas eu quero me concentrar nos dois primeiros, porque são elementos que têm gerado muita polêmica no mercado de trabalho, e eu tenho observado uma rigidez, sobretudo dos empregadores, que é quase que uma briga de braço entre empregadores e empregados nessa temática. Mas o que os entrevistados falaram que eu vejo como muita realidade nos contatos que eu tenho com o mercado? Vou começar de baixo para cima, tá? Do 10º até o primeiro. Então, as pessoas valorizam cursos de idiomas, seguro de vida, apoio educacional aos filhos, sexta-feira mais curta. Olha que coisa interessante que começa a aparecer. Se a gente olha uma pesquisa dessa 10 anos atrás, isso provavelmente não aparecia. Sexta-feira mais curta, automóvel da empresa, alimentos subsidiados, dias extras de férias, outro elemento muito interessante Olha, aqui, plano de saúde odontológica, e os dois primeiros que eu quero discutir, que é trabalho em casa ou remoto e flexibilidade de horário. E aí, Mário, quando a gente vai conversar, principalmente com alta direção de empresa, líderes, donos de empresas, ainda tem muita resistência em aceitar essa flexibilidade. Olha que interessante, as pessoas enxergam isso como benefício, tá? Não é nem como uma característica de um determinado ambiente de trabalho, é como um benefício. Então, flexibilidade de horário, então sair dessa regra mais tradicional, né, de 8 às 5, enfim, né, batendo cartão, aquele horário para o almoço, aquela coisa mais rígida, e trabalho em casa ou remoto. E com a volta, né, desse... A gente ainda está com muitos cuidados em relação à pandemia, mas, né, as empresas voltando, algumas empresas exigindo voltar para 100% presencial, e com isso está tendo muita dificuldade de retenção de pessoas, de atração de pessoas, e gente que fica até dentro da empresa, que não sai, ou por medo, ou porque
ainda tem um vínculo com a empresa, mas fica insatisfeito, porque vê que a sua função poderia tranquilamente ter essa questão de trabalhar em casa remotamente ou ter um horário um pouco mais flexível. Então, eu tenho observado quanto o mercado ainda está se adaptando com esse novo modelo, que, no meu entendimento, é uma briga que as pessoas só perdem. Então, eu entendo que vale a pena a gente discutir um pouquinho sobre Então, isso, deixa eu te Mário. fazer uma pergunta, André. Quer dizer, você está trazendo uma pesquisa. Dentro dessa pesquisa, você pegou um item aí que foi um pacote de benefícios que mais atrai as pessoas nas empresas. Está destrinchando esse pacote de benefícios. Entre os benefícios que os entrevistados responderam, está essa aí: flexibilização no horário de trabalho e o trabalho remoto ou trabalho em casa. Você acha que isso podia avançar mais rápido? É o que eu entendi até agora. Estou indo bem? É isso A mesmo, minha é dúvida é isso o mesmo. seguinte: será que ainda não se carece de técnicas mais apuradas assim para você medir a produtividade do funcionário que não vai à empresa fisicamente, trabalha em casa? Não é esse o receio assim dos empregadores? Ah, mas aí não vai trabalhar como se estivesse aqui, enfim. Ou a gente já tem ferramentas hoje que medem isso perfeitamente e falta é a ousadia mesmo querer colocar em prática. Eu acho que a gente, inclusive eu trouxe aqui uma listinha de recomendações, eu acho que essa, Mário, é a primeira, é tudo novo. Então, qual é o meu ponto? Se a gente não minimamente flexibilizar dentro de um desejo, porque a gente está falando aqui de um desejo da força de trabalho que percebeu quando ele está em casa, primeiro que ele demorou a se adaptar, mas ele se adaptou e olha que interessante, ele viu vantagens a partir do momento que ele se adaptou. Existem algumas ferramentas? Existem, mas no meu entendimento ainda estão muito frágeis, são muito incipientes, e talvez a gente precise refletir sobre a forma de combinados de entrega profissional. Porque não necessariamente as pessoas trabalhando fisicamente têm ferramentas também de controle, a não ser o tradicional. Eu olhei e estou vendo que o Mário está sentado na mesa dele trabalhando, o que não significa que ele esteja trabalhando bem, tá? Então, eu acho que o que tem é um olhar do antigo querendo encaixar no novo e um desejo que, se a gente não trabalhar com inteligência, a gente corre o risco de perder bons profissionais. E eu entendo que é esse o ponto, porque é tudo muito novo, sem dúvida ainda não há ferramentas para o controle assertivo da produtividade, mas não consigo ver esse controle assertivo da produtividade também no presencial, e o que me parece nas conversas que eu tenho, que é muito mais um olhar para algo mais conservador, e que sempre funcionou assim, só que agora tem um elemento novo, que é as pessoas terem experimentado o quanto é interessante, muitas vezes, ficar de casa ou remoto, porque não tem, né, o desgaste do deslocamento, porque você está ali, de repente tem um filho, pode dar uma olhada no filho, às vezes tem uma atividade em casa, no horário do almoço, você não tirava mesmo uma hora e agora você tira, porque parte você se alimenta e o outro você vai fazer uma coisinha em casa. Então, é certo ou errado? O meu ponto não é esse, o meu ponto é: as pessoas têm pressionado e têm feito escolhas reais, tá, Mário? De Entendi, sair dos entendi. seus locais de trabalho para irem para outros que estão mais flexíveis. Então, talvez não vamos ir do 8 e 80 para nenhum dos lados, mas talvez um caminho, e aí trazendo uma recomendação, é um híbrido talvez mais conservador, ao invés de ser, né, metade em casa, metade no trabalho, ou 100% em casa, talvez uma vez por semana em casa, né, e a gente vai testando, fazer combinações de entrega. Então, ao invés de pactuar, né, o tradicional sentado na mesa, né, e trabalhando, e a liderança vendo que a pessoa está ali, será que não é mais inteligente, inclusive do ponto de vista de negócios, de produtividade, combinar entregas e não uma presencialidade? Então, eu acho que aqui é muito mais para a gente refletir, é um dado de realidade, isso está muito quente no mercado. Eu diria que a cada 10 empresas que eu circulo, 9 está com esse problema, porque tem uma rigidez num momento que talvez seja mais inteligente refletir o custo dessa rigidez.
que o que eu tenho visto é perda de bons profissionais, deixa de atrair bons profissionais ou ter bons profissionais dentro da empresa que estão insatisfeitos, e aí é sempre muito arriscado ter alguém, a nossa força de trabalho, insatisfeita produzindo, e a gente quer que as pessoas estejam motivadas. Então, respondendo objetivamente, Mário, não há hoje ferramentas, pelo menos que eu conheço, tão maduras para medir essa produtividade remotamente, mas também não sei se temos tantas assim para presencialidade, o que, no meu olhar, é muito mais uma questão do conservador e uma resistência a se flexibilizar para um novo. Perfeito. André, as lideranças têm acesso a essas pesquisas? Porque a gente ouve você falando, olha, gente, isso é tomada de decisão. Quer dizer, você pode perder um bom funcionário, deixar alguém muito satisfeito por não tomar uma medida que pode estar acessível ao líder, ao gestor. E você está dizendo também, é o novo, tá? O novo chega e a gente não pode ser atropelado, a gente tem que surfar nessa onda, porque chegou, o novo chega cada vez mais rápido e a novidade é cada vez mais rápida também, e tudo que a gente fez e garantiu nosso sucesso até agora não vai garantir mais. Não é isso? Ainda há muita resistência, André, para o novo? Nossa, muito, Mário, mas eu digo que a gente está vivendo, né, um darwinismo contemporâneo, porque a Espera aí, nossa André, você vai capacidade explicar. O repórter CBN está chamando, tá bom? Tá bom. Oi, Andréia. Andréia Salsa, nossa comentarista sobre carreira, gestão, está falando aqui sobre uma pesquisa interessantíssima que mostra quais são as preferências aí dos trabalhadores, e ela destacou um pacote de benefícios, e entre esses pacotes, o pessoal querendo muito flexibilização de horário, a possibilidade de trabalhar em casa também. E eu fui comentando aqui, coitado da Andréia, estava com esse tema tão focado, eu já viajei, falei das novidades que estão chegando, como é que a gente é atropelado por essa revolução tecnológica. E a Andréia usou um termo que eu não vou arriscar aqui repetir. Darwinismo, o que, Andréia? Darwinismo contemporâneo. É uma expressão que eu uso, porque a diferença, né, que lá atrás, né, a girafa teve não sei quantos séculos para ter a capacidade de esticar o pescoço para comer o alimento lá em cima da árvore. O que está acontecendo agora com a gente é que essa capacidade de adaptação continua, mas a gente está um tempo curtinho para se adaptar, né? Então isso gera muita angústia, gera inflexibilidade. É super importante falar que essa flexibilidade que eu sugeri para empregadores, que também, desempregados, né, também tenham aí uma flexibilidade para entender que está todo mundo acompanhando as novidades e todo mundo tem que ceder para no final a gente tentar ser, né, mais feliz no trabalho e ter as nossas expectativas atendidas. É só uma expressão que eu brinco, que é o darwinismo contemporâneo. Uhum. Essa evolução. E algo mais, André? Você quer destacar da pesquisa hoje? Não, Mário, eu acho que aqui a nossa ideia é muito mais a gente refletir o quanto, às vezes, uma postura mais rígida ou tentar enquadrar um modelo antigo num novo cenário, isso não ajuda ninguém, né? Eu acho que é encarar a realidade, as pessoas estão colocando isso, me chamou muita atenção isso vir como um benefício. Então, quem oferece isso, as empresas que têm oferecido, é algo que tem atraído as pessoas. Então, vale uma reflexão de que talvez a sua rigidez, seja empregado ou empregador, pode ter um custo que não é um custo muito bacana para ninguém, né? Nossos ouvintes gostam de conversar com você. Eu acabei viajando, saí um pouquinho do tema e o pessoal foi junto comigo. O Giovanni, eu estou satisfeitíssimo com o meu home office e meu chefe já apontou que ganhamos em produtividade. Eu estou super adaptado ao home office. Depoimento do Giovanni. Davi, Andréia, eu já trabalhei, porque eu também perguntei, além de qual é o doce preferido hoje, é o que mais lhe atrai, o que mais lhe motiva no seu ambiente de trabalho. Não vale falar do salário, nem que seja bom ou ruim. E as pessoas participam. Davi, eu já trabalhei numa área que não gostava. Não tem nada pior que isso. Falo por mim. O que vale para mim é a atividade que eu exerço. Aí depois vem o salário e outras coisas. Mas primeiro é fazer o que gosta. Se não, você não vai ser feliz, não vai dar o resultado esperado para o patrão. Ainda vale essa máxima do Davi, André? Não faz o que gosta, não se diverte no trabalho, não vai render bem? Sim, né? Muito bom, né, Mário? Eu sempre acho que o trabalho é um lugar de realização, de felicidade. E eu concordo aí com o primeiro ouvinte que o trabalho remoto ele aumenta a produtividade. Eu especialmente, me sinto mais produtiva no trabalho remoto, porque eu acho que os intervalos que são gerados
no presencial, né? Os atrasos eventuais ligados a trânsito, ligados a você encontrar alguém no corredor que já te chamou para falar sobre um outro tema. Tudo isso é evitado, né? E eu vejo com bons olhos. E se a gente puder estar num local, né, mais flexível, que nos ajude a fazer o que a gente gosta, é ideal, mas nem sempre dá para ter tudo, então vamos priorizar ser feliz, né? Remoto ou presencial, eu Isso acho que aí. isso que é fundamental na vida profissional. Luciano também está falando com você, nosso ouvinte. Posso falar você, né, André? Preciso chamá-la de senhora. Ô, por favor, Mário. Senhora, então, né? Senhora Andréia, o Luciano falou assim... Não, você. Tô brincando. Muito bacana o assunto de hoje. Uma coisa que me incomoda demais é o gestor quando é inseguro. Quando ele dá muita pressão e cobra demais coisas corriqueiras. Parece que aponta a cobrança para o lugar errado. Aquela que não agrega, não motiva. Você quer fazer desse comentário um tema para a semana que vem ou quer dar um pitaco logo pro Luciano? Vamos fazer o tema para a semana que vem. Acho que tem bastante coisa para aprofundar. O que cobrar? Como cobrar? Vale a pena ficar cobrando coisinha pequena? Ou vamos no resultado, como você disse, entregar a tarefa? O que você acha, André? Uma boa? Uma boa, Acho né? ótimo. Acho que temas ligados à liderança são sempre muito relevantes. Sempre Então, relevante. passa aí para o meu querido Adalberto, que depois ele me dá a ordem aqui do que eu tenho que estudar. Luciano, obrigado, viu, Luciano? Já virou o tema da semana que vem. Tem a mensagem para você, André. O home office é muito útil para aquele que mora longe do trabalho, porque tem um estresse com deslocamento, enfim, outras intempéries são terríveis, desestimulam demais. Então ele acha que o home office ajuda muito quem está longe do trabalho. Essa é a opinião do Lázaro. Pode ser também, né? Eu acho. André, combinado. Muito obrigado, tá? Nada, querida. Até semana que vem. Um abraço em todos. André, você pode escolher petit gâteau, cocada mole de comer de colher, torta holandesa, queijo com goiabada, bolo de milho com curau em cima, né? Curau em cima. Pudim de queijo, pudim de leite, que a gente está perguntando qual é o seu doce preferido, porque daqui a pouco sua colega comentarista, a Roberta Larica, vai dizer se algumas pessoas de fato têm compulsão por doce ou não. Ele tem vontade mesmo de comer. Mas eu vou te dar a opção de escolher um desses doces, Andréia. Ou um outro que você acha o melhor de todos. Cedo. Não, pudim é campeão, mas eu sou como a Adalberto, eu não sou muito conectada a doce. Eu gosto, mas o meu calcanhar de Aquiles são os salgados, Mário. Uma coxinha, uma empada. Eita! Aí é complicado para mim. Obrigado, André. Fica com Deus, tá? Pra mim. Tchau.